Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Matemática Financeira, Professor André. Hoje vamos finalizar o estudo do regime de capitalização composto, parte 3. Veremos a resolução analítica e pela linha financeira da calculadora HP12C das demais variáveis da fórmula principal, FV igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado na N. Assim, faremos um exemplo para o cálculo do valor presente, PV, da taxa de juros I e do período de tempo N. É importante que você tenha acompanhado as aulas anteriores, parte 1 e parte 2, sobre o regime de capitalização composto. Se você não viu os vídeos anteriores, sugiro que você acesse o link que aparece no canto superior da tela e você será redirecionado para aquelas aulas. Se estiver gostando destes conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Vamos lá? Exemplo 1. Quanto se deve depositar em um fundo de renda fixa para acumular R$ 150.000 ao final de 1 ano e 9 meses, quando se sabe que o referido fundo fornece uma taxa média de 0,55% ao mês a juros compostos? Inicialmente, identificamos as informações contidas no problema. Temos um valor futuro de 150 mil, um período de tempo de 1 ano e 9 meses e uma taxa média de juros de 0,55% ao mês. O período de tempo já pode ser expresso em meses. 1 ano e 9 meses é igual a um total de 21 meses. A taxa de juros já deve ser expressa no formato unitário. 0,55% é o mesmo que 0,0055. É importante observar que tanto o período de tempo quanto a taxa de juros estão expressas nas mesmas unidades temporais, no caso, meses. O objetivo é determinar o valor presente, o capital inicial investido nesta operação. Para realizar este cálculo, utilizaremos a resolução analítica, a fórmula. Através da fórmula principal, realizando algumas operações matemáticas, podemos encontrar uma expressão que permita calcular diretamente o valor presente. Assim, o valor presente pode ser obtido fazendo a divisão do valor futuro sobre 1 mais I elevado na N. Substituindo os valores nesta fórmula, encontramos que o valor presente será igual a 150 mil dividido por 1,0055 elevado na 21. Para realizar este cálculo, poderemos utilizar a calculadora financeira HP12C. Inicialmente, clicamos em FCLX para limpar a sua memória. Introduzimos o numerador no valor de 150 mil. Enter. A base da potência 1.0055. Enter. O expoente 21 e acionamos a tecla YX. Este valor que aparece no visor representa todo o denominador. Este valor ainda está dividindo os 150 mil. Clicamos em dividir e definimos duas casas decimais, clicando em F2. Assim, encontramos que o valor presente desta operação será igual a R$ 133.680,38. Agora vamos resolver o mesmo exemplo 1 utilizando a linha financeira da HP12C, um processo muito mais rápido e prático para resolver problemas em juros compostos. Lembrando, nós temos um valor futuro de 150 mil, um período de tempo N de 21 meses e uma taxa de juros I de 0,55% ao mês. Na calculadora financeira HP12C, vamos armazenar estas informações nos seus respectivos comandos na linha financeira. Introduzimos 150 mil FV, período de tempo de 21 N e a taxa de juros I de 0,55 no I. E simplesmente acionamos o comando PV. Definimos duas casas decimais e verificamos que o valor presente será igual a R$ 133.680,38. O valor negativo é apenas um indicativo que o valor presente representa uma saída do fluxo de caixa. Inserindo os valores que acabamos de colocar na máquina, temos que o valor presente, então, será igual a R$ 133.680,38. Exemplo 2.
Determine a taxa de juros cobrada em uma operação de empréstimo cujo principal de R$ 50.000 proporcionou a quantia de R$ 58.775 de montante, após um período de 4 meses, segundo o regime de capitalização composta. Inicialmente, identificamos as informações contidas no problema. Temos um valor presente principal de R$ 50.000, um valor futuro de 58.775 e um período de tempo N de 4 meses. O nosso objetivo é determinar a taxa de juros I, utilizando a resolução a partir da fórmula. Através da fórmula principal do valor futuro, podemos realizar algumas operações matemáticas e encontrar uma expressão que permita calcular diretamente a fórmula para a taxa de juros I. Neste caso, a taxa de juros I será igual ao valor futuro dividido pelo valor presente, elevado em 1 sobre n menos 1. Substituindo os valores do problema nesta fórmula, nós temos I igual a 58.775 dividido por 50.000 elevado em 1/4, menos 1. Para realizar este cálculo, podemos utilizar a calculadora financeira HP12C. Neste caso, introduzimos 58.775, Enter, 50.000 e realizamos a divisão entre esses dois valores, dividido. Posteriormente, vamos introduzir o expoente. No caso, este expoente é uma fração, 1/4. Introduzimos 1, Enter, 4, dividido. 0,25. Este valor de 0,25 representa o expoente igual a 1/4. Clicamos em YX e subtraímos 1. 1 menos. O valor que aparece no visor representa a taxa de juros no formato unitário. Realizamos a multiplicação por 100, 100 vezes, para deixar a taxa no formato percentual. Assim, nós temos que a taxa de juros I será igual a 4,125154,392% ao mês. Lembrando que o período de tempo foi expresso em meses, automaticamente a taxa de juros será expressa na mesma unidade temporal. Agora vamos resolver o mesmo exemplo 2 utilizando a linha financeira da HP12C. Inicialmente, limpamos a sua memória clicando em FCLX e posteriormente introduzimos os valores. 50.000, como o PV representa uma saída de fluxo de caixa, clicamos em CHS para torná-lo negativo e posteriormente armazenamos na tecla PV. Valor futuro de 58.775 armazenamos em FV. O período de tempo de 4 meses armazenamos na tecla N. E acionamos I. Assim, temos imediatamente o valor da taxa de juros I. Preenchendo os valores conforme acabamos de realizar, encontramos que a taxa de juros I será igual a 4,125154,392% ao mês. Exatamente o mesmo valor da resolução que fizemos pela fórmula anteriormente. Exemplo 3. Em quanto tempo um capital de R$ 100.000 aplicado à taxa de juros de 12% ao ano produz um montante de R$ 150.000 sob regime de capitalização composta? Inicialmente, identificamos as informações contidas no problema. Temos um valor presente de R$ 100.000, uma taxa de juros I de 12% ao ano e um valor futuro FV de R$ 150.000. O objetivo é determinar o período de tempo N, utilizando a fórmula, a resolução de forma analítica. Através da fórmula principal, realizando algumas manipulações e operações matemáticas, podemos determinar uma expressão que possibilite determinar o valor do período de tempo N. Neste caso, N será igual ao logaritmo natural da divisão de FV por PV, dividido pelo logaritmo natural de 1 mais I. Substituindo as informações nesta fórmula, nós temos a seguinte expressão. Período de tempo N será igual ao logaritmo natural de 150.000 dividido por 100.000, dividido pelo logaritmo natural de 1,12. Estes cálculos podem ser realizados na calculadora financeira HP12C. Inicialmente, realizamos a limpeza da memória, clicando em FCLX.
Introduzimos os valores do primeiro parênteses, 150.000, Enter, 100.000, dividido. Este valor, posteriormente, será calculado o seu logaritmo natural. Na calculadora HP12C, esse comando é acionado clicando em GLN. Posteriormente, vamos realizar o mesmo cálculo para o denominador. Introduzimos 1.12 e clicamos em GLN. Este valor que está no visor representa o logaritmo natural de 1,12. Ele está dividindo o logaritmo natural do numerador, que já está armazenado na memória interna da máquina. Neste caso, apenas clicamos em dividido e encontramos o valor de n. Definimos duas casas decimais e temos que o valor do período de tempo n será aproximadamente igual a 3,58 anos. Uma vez que a unidade da taxa for expressa ao ano, o período de tempo automaticamente estará na mesma unidade de tempo. Neste caso, a nossa resposta n será igual a aproximadamente 3,58 anos. Agora vamos resolver o mesmo exemplo 3 utilizando a linha financeira da HP12C. Inicialmente limpamos a sua memória clicando em FCLX e posteriormente introduzimos os valores nos respectivos comandos. Temos um valor presente de 100.000. Como o valor presente representa uma saída do fluxo de caixa, tornamos este valor negativo clicando em CHS. Posteriormente armazenamos em PV. 150.000. Como valor futuro, armazenamos em FV. A taxa de juros I de 12% ao ano, armazenamos no I. E clicamos no N para determinar o período de tempo. Definimos duas casas decimais após a vírgula e temos que o período de tempo N será igual a 4 anos, conforme os valores apresentados. No entanto, percebemos que existe uma divergência em relação ao valor encontrado pela fórmula, no exemplo anterior. Isso se dá por um fato muito interessante que a calculadora HP12C apresenta. Ela arredonda a resposta do tempo para o inteiro imediatamente superior nos casos em que o resultado for fracionário. Pela fórmula, nós encontramos que o período de tempo n era igual a 3,58 anos. Aqui, automaticamente, ela arredondou para o período de tempo imediatamente superior, no caso, 4 anos. Para resolver este problema, devemos registrar a taxa equivalente diária a juros compostos. Assim, o valor do tempo n será exato e em dias. Veremos isso no próximo slide. Como vimos anteriormente, para determinar o período de tempo n utilizando a linha financeira da HP12C, será necessário e obrigatório transformar a taxa dada em uma taxa de juros equivalente ao dia. Assim, a resposta do período de tempo n será fornecida exatamente na quantidade de dias da operação. Realizando este procedimento para o nosso exemplo 3, temos na calculadora financeira inicialmente a necessidade de transformar 12% ao ano para uma taxa equivalente ao dia. Desta forma, armazenamos 12 no I, 360 no N, e queremos encontrar uma taxa equivalente para um dia, 1, e acionamos a tecla de programação das taxas equivalentes, RS. Assim, 12% ao ano é equivalente em juros compostos a uma taxa de 0,03 148,51,46% ao dia. Armazenamos essa informação na tecla I e posteriormente alimentamos as demais informações, como o valor presente e o valor futuro. Valor presente de R$100.000, lembrando que o valor presente deverá ser inserido como um valor negativo, como uma saída de fluxo de caixa, CHS PV. Valor futuro de 150.000, FV, e acionamos a tecla N. Assim, obtemos uma resposta exata em dias de 1.288 dias. Podemos definir duas casas decimais. Temos assim que para o problema do exemplo 3, temos um período de tempo n exatamente dado igual a 1.288 dias da operação. Ou ainda,
Se dividirmos este valor por 360, podemos encontrar que o período de tempo n será aproximadamente igual a 3,58 anos, exatamente o mesmo valor obtido quando realizamos este exemplo 3, utilizando a fórmula para o cálculo do período de tempo n. Assim, comprovamos que tanto pela resolução da fórmula quanto a utilização da linha financeira, encontraremos o mesmo valor para o período de tempo n. Agora vamos realizar um novo exemplo, onde o período de tempo n não é um valor inteiro. É importante destacar um exemplo desta natureza, visto que existem duas formas de se capitalizar os juros relativos à parte fracionária do período de tempo. São as chamadas convenções linear e exponencial. Vamos ao exemplo. Determine o montante acumulado pela aplicação de um capital de R$ 80.000, a taxa de juros de 3% ao mês, pelo prazo de 72 dias corridos, segundo o regime de capitalização composta. Inicialmente, identificamos as informações contidas no problema. Temos um valor presente de R$ 80.000, uma taxa de juros de 3% ao mês e um período de tempo de 72 dias corridos. Inicialmente, devemos concordar com o período de tempo com a unidade temporal da taxa. Neste caso, 72 dias deveremos transformar para meses. Dividimos por 30 e temos 2,4 meses. A taxa de juros lembrando, deverá ser expressa no formato unitário. 3% ao mês é igual a 0,03. O objetivo aqui é resolver este problema utilizando a fórmula principal, FV igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado na N. Substituindo os valores na expressão, nós temos que o valor futuro será igual a 80.000 vezes 1,03 elevado na 2,4. Para realizar este cálculo, podemos utilizar a calculadora financeira HP12C. Inicialmente, limpamos a sua memória clicando em FCLX e introduzimos a base da potência, 1,03, Enter, o expoente 2,4, 2,4 e clicamos na tecla YX. Assim, temos o valor da potência, 1,03 elevado na 2,4. Agora basta inserir 80.000 e multiplicar vezes. Definimos duas casas após a vírgula e temos que o valor futuro desta operação será de R$ 85.881,44. Agora vamos realizar o mesmo cálculo utilizando a linha financeira da calculadora HP12C. Acionamos a calculadora, inicialmente limpamos a memória clicando em FCLX e introduzimos os valores. 80.000 como um valor presente, saída do fluxo de caixa, tornamos negativo clicando no CHS, PV. Armazenamos a taxa de 3% no I, inserimos o período de tempo de 2,4 meses no N e acionamos a tecla FV. Percebemos que o valor futuro obtido resolvendo o mesmo problema pela linha financeira diverge do valor obtido quando resolvemos pela fórmula. Encontramos o valor futuro pela linha financeira 85.890,46. E agora? O procedimento de cálculo que a calculadora HP12C realizou para fazer este cálculo, considerando que o período de tempo é fracionário, ele utilizou a chamada convenção linear. O cálculo dos juros da parte inteira será realizado a juros compostos e o da parte fracionária a juros simples, utilizando-se como capital para essa última etapa o valor do montante encontrado pela capitalização das partes inteiras. No Brasil, a convenção linear não é usualmente aceita. Para isso, na sequência, veremos qual é a maneira correta de realizar este tipo de cálculo quando nós teremos um período de tempo fracionário utilizando a linha financeira da HP12C. Neste cálculo novo, utilizaremos o conceito de convenção exponencial. Vamos resolver agora o exemplo na linha financeira da calculadora HP12C utilizando a convenção exponencial.
Inicialmente, devemos habilitar a calculadora para essa metodologia de cálculo, aonde tanto a parte de tempo inteiro quanto a parte fracionária serão calculadas do regime de capitalização composto. Para isso, devemos clicar nas teclas STO e EX. Percebemos a presença de uma letra C no visor. Este é o indicativo que a calculadora está habilitada para realizar os cálculos na convenção exponencial. Na calculadora HP12C, clicamos em STO e EX e percebemos a presença do C no visor. Posteriormente, introduzimos os dados do nosso problema. 80.000 como uma saída do fluxo de caixa CHS-PV, uma taxa de juros de 3% ao mês, 3i, e o período de tempo de 2,4 meses armazenamos no N. E acionamos a tecla FV. Definimos duas casas decimais após a vírgula e percebemos que o valor obtido, agora utilizando a convenção exponencial, é exatamente igual ao valor obtido quando realizamos a resolução pela fórmula. Valor futuro, R$ 85.881,44. Ou seja, a partir de agora, todos os cálculos realizados na calculadora HP12C deverá levar em consideração que a calculadora esteja habilitada para os cálculos na convenção exponencial. Ou seja, sempre que você for realizar um cálculo em sua calculadora, verifique de forma antecipada se no visor estará aparecendo a letra C, convenção exponencial. Se não estiver aparecendo, basta clicar em STO e EX e você poderá habilitar ou desabilitar a convenção exponencial em sua calculadora. Para finalizar, vamos resolver um mesmo exemplo, utilizando os dois regimes de capitalização estudados, juros simples e juros compostos, e avaliar algumas características importantes. Exemplo final. Determine o montante a ser pago em um empréstimo de R$ 1.000 pelo prazo de 15 dias corridos, a uma taxa de 8% ao mês. Faça os cálculos tanto no regime de capitalização simples como no composto. Inicialmente, identificamos as informações contidas no problema. Temos um valor presente de R$ 1.000, um período de tempo de 15 dias e uma taxa de juros de 8% ao mês. Inicialmente, vamos resolver no regime de capitalização de juros simples. Lembrando que, nos juros simples, no momento que formos resolver um problema utilizando a linha financeira, podemos apenas calcular o valor futuro. E ainda temos a obrigatoriedade da taxa de juros ser expressa ao ano, no caso 8% ao mês, gera uma taxa proporcional de 96% ao ano. E a obrigatoriedade do período de tempo ser expresso em dias, neste caso, 15 dias. Utilizando a calculadora HP12C, inicialmente realizamos a limpeza da memória clicando em FCLX. Introduzimos R$ 1.000 como valor presente, lembrando que esse valor deverá ser inserido negativo, uma vez que representa uma saída do fluxo de caixa, CHS-PV. A taxa de 96% ao ano será inserida no I. O período de tempo de 15 dias no N. Para calcular o valor dos juros, clicamos em FINT e obtemos um valor de R$ 40 de juros. Clicando em mais, temos o valor futuro. Definindo duas casas após a vírgula, encontramos que o valor futuro desta operação será igual a R$ 1.040, conforme os comandos apresentados. Temos um valor futuro de R$ 1.040 e valor de juros nesta operação no regime de juros simples igual a R$ 40. Agora vamos realizar o mesmo exemplo utilizando o regime de capitalização de juros compostos. Temos os dados PV R$ 1.000, taxa de juros I de 8% ao mês e o período de tempo N de 15 dias. Realizamos a transformação do período de tempo de dias para meses, temos 0,5 mês. Utilizando a linha financeira da HP12C, inicialmente realizamos a limpeza da memória clicando em FCLX e introduzimos os valores. Temos 1.000, CHS-PV, 8 e o período de tempo de 0,5 N. Acionamos a tecla FV, definimos duas casas após a vírgula e encontramos um valor futuro de R$ 1.039,23.
Conforme os comandos apresentados, temos então um valor futuro de R$ 1.039,23, o que gerou uma quantia de juros no regime de capitalização de juros compostos no valor de R$ 39,23. Percebemos neste exemplo que o regime de juros compostos retornou um valor de juros e, consequentemente, o valor futuro menor em relação ao regime de juros simples. Na sequência, vamos entender o porquê desta situação. Já sabemos que o comportamento da curva de capital no regime de juros simples é uma reta crescente, enquanto nos juros compostos o crescimento se dá de forma exponencial. O valor dos juros simples e dos juros compostos é igual no primeiro período de capitalização. No entanto, antes do primeiro período de capitalização, o valor dos juros simples é superior ao dos juros compostos, ambos calculados com base na mesma taxa de juros aplicada sobre o mesmo capital, conforme podemos visualizar no gráfico. Conforme vimos no exemplo, a unidade temporal da taxa estava expressa em meses, no caso 8% ao mês, mas o período de tempo da aplicação era de 15 dias, ou seja, menor em quantidade que o valor de referência da taxa mensal, primeiro período da capitalização. Uma taxa mensal tem como base 30 dias. Este é o motivo do regime de capitalização de juros simples ter gerado um retorno maior que o regime de juros compostos. Ou seja, antes do primeiro período de capitalização, o valor dos juros simples é superior ao valor dos juros compostos. Após o primeiro período de capitalização, o valor dos juros compostos sempre será maior que o valor obtido no regime de capitalização dos juros simples. Assim, finalizamos neste conjunto de 3 videoaulas o estudo do regime de capitalização composto. Sugiro que você revise os conteúdos, assista novamente os vídeos e realize os cálculos propostos. Dúvidas ou sugestões? Deixe o seu comentário. Se você gostou destes conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber as novas videoaulas assim que elas forem postadas e deixe o seu like. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.